Muita história foi dita e vista. O ponto alto de hoje continua de onde paramos e aborda mais sobre a capital do Amazonas. O ponto alto desta semana é Manaus. Com seus mais de 2 milhões de habitantes, Manaus é a 7ª cidade mais populosa do Brasil. Essa quantidade de pessoas se divide nos 63 bairros presentes no território da capital. O senso de direção, conhecido como centro-bairro e bairro-centro, demonstra o trajeto em que essa massa se locomove para ir de sua casa ao trabalho e vice-versa. Muito utilizados pela maior parte dos habitantes, 2 avenidas cortam Manaus e já fazem parte do dialeto, cultura e brincadeiras do povo. A Avenida Constantino Neri foi uma das primeiras de Manaus. Construída em 1906 durante o período áureo da borracha e sob o governo de Antônio Constantino Neri. Ligando as zonas norte e sul, a avenida conta com 6 quilômetros de extensão. A mesma também já possuiu vários nomes no passado, como a Avenida João Coelho, Olavo Bilac e posteriormente convertida para Constantino Neri. A segunda avenida de destaque veio anos depois, quase como um espelho. A Avenida Djalma Batista foi construída na década de 60 como uma espécie de gêmea da Constantino Neri. Ambas opostas entre si, a Djalma Batista, no entanto, é menor, apenas com um pouco mais de 5 quilômetros de extensão. Mas já na sua história se encontra grande diversidade. Durante a década de 80 e breve início da década de 90, os desfiles das escolas de samba de Manaus foram realizados na Avenida Djalma Batista. Mas não tem como falar dessas 2 importantes avenidas de Manaus sem mencionar a primeira que começou tudo. Localizada no centro de Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro liga todas as principais ruas do centro. Curiosamente, essa estrada de asfalto e pedra que vemos hoje antes se tratava de um igarapé. Chamado de Igarapé Espírito Santo, ele foi canalizado e coberto para originar a avenida. Esse processo e a construção da avenida levou cerca de 7 anos. Começada em 1893 e finalizada em 1900. O nome é uma homenagem ao governador do Amazonas que deu início à construção da avenida, o maranhense Eduardo Ribeiro. A avenida teve papel crucial para a simbologia de desenvolvimento em Manaus. Desde a época da Belle Époque, muito aconteceu aqui. Entre os eventos em sua história, pode-se mencionar os desfiles de escola de samba do Carnaval de Manaus, que ocorreram na avenida na década de 70. Já que estamos falando de carnaval, devemos falar sobre o Sambódromo de Manaus. Também conhecido como Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, foi construído em 1991, onde já teve sua pré-inauguração com apenas algumas arquibancadas. Mas sua inauguração propriamente dita se deu apenas em 1994. O corredor possui 400 metros de comprimento e capacidade para 100 mil pessoas em suas arquibancadas. Curiosamente, isso torna o Sambódromo de Manaus o maior do Brasil em número de lugares na arquibancada. O local já serviu de palco para inúmeros eventos ao longo dos anos, entre eles o próprio Carnaval de Manaus, onde segue até hoje desde a sua inauguração. O Carnaboi, também muito importante para a cultura do amazonense, eventos religiosos, desfiles escolares e militares e shows de atrações tanto nacionais quanto internacionais. Em suas dependências também funciona o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O nome do Sambódromo é em homenagem ao professor Gilberto Mestrinho, governador do Amazonas durante sua construção. A gente tem muita cultura, muitas coisas, muitos eventos culturais também que que mostra como é Manaus, os detalhes e tudo mais. Eu acho que o pôr do sol, sim, é um dos pontos.
Mas o artesanal, eu gosto muito da parte artesanal de Manaus, eu acho muito bonito. Logo ao lado do Sambódromo está um dos mais novos cartões postais de Manaus, a Arena da Amazônia. O estádio ainda é recente para os manauaras. Seu lugar antes era ocupado pelo estádio Vivaldo Lima, histórico Vivaldão, que teve sua construção iniciada em 1958, mas foi finalizado apenas em 1970, devido a atrasos, interrupções e problemas com a obra. Sua inauguração foi emblemática por ter recebido um jogo entre a seleção do Amazonas contra a própria seleção brasileira, poucos meses antes de sua vitória na Copa do Mundo de 1970. O Rei Pelé fez um dos 4 gols que deu a vitória à seleção brasileira. O evento foi tão grandioso que contou também com a presença do então presidente da FIFA, Stanley Hulse. Na história do estádio que se seguiu, ele testemunhou diversos jogos do Campeonato Amazonense, amistosos entre Brasil e Colômbia, Croácia, Bósnia e até partidas eliminatórias da Copa do Mundo em 2003. O nome Vivaldo Lima é em homenagem ao deputado federal entusiasta esportivo no Amazonas, que também foi responsável pela criação de 2 dos clubes mais tradicionais de futebol do Amazonas, o Nacional e o Fast Club. Mas o tempo passa e com ele é necessário evoluir. Em 2009, foi recebida a notícia de que Manaus seria uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 que iria acontecer no Brasil. Com isso, fez-se necessária a remodelação do Vivaldão. Demolido em 2010, ele abriu espaço para o que hoje conhecemos como Arena da Amazônia. Inaugurada em 2014, ano da Copa do Mundo, a arena possui arquitetura que se inspira na floresta amazônica. Sua localização é chave, estrategicamente entre o aeroporto de Manaus e o centro histórico da cidade. Com capacidade para 44 mil pessoas, os torcedores puderam acompanhar partidas das seleções de diversos países no período do campeonato. Durante a Copa do Mundo, ele foi eleito o segundo melhor estádio do campeonato segundo o site inglês Stadium Database. Seu destaque se deve também à maneira que foi construído, completamente pensado para ser um estádio sustentável. A escolha de Manaus para a Copa do Mundo mudou a cidade como um todo. Além da Arena da Amazônia, também houve a reformulação do aeroporto Eduardo Gomes. Inaugurado em 1976, ao ser o primeiro aeroporto da rede Infraero a ter pontes de embarque e sistema automatizado, foi o mais moderno do país na época. Em 2012, sua inscrição foi alterada e recebeu a categoria de Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ainda em homenagem ao Marechal do Ar e patrono da Força Aérea Brasileira, Eduardo Gomes. São 14 quilômetros quadrados que recebem diariamente dezenas de voos nacionais e internacionais. Ao lado da Arena da Amazônia, também é possível enxergar a Vila Olímpica de Manaus. O complexo esportivo se orgulha por ter sido o berço de diversos atletas que já trouxeram orgulho para o esporte amazonense. Inaugurada em 1990, a vila abriga instalações esportivas para a prática de diversos esportes. Como uma área de mais de 200 mil metros quadrados, o local também serve como centro recreativo para a população amazonense. Cercados pela floresta amazônica, mas não é necessário se perder em suas matas para ter um gostinho do que espreita em volta. Manaus conta com o chamado Zoológico do Siles, ou Centro de Instrução de Guerra da Selva. Administrado pelo Exército Brasileiro, em sua área de 45 mil metros quadrados, o zoológico conta com mais de 200 espécies de animais da fauna amazônica, entre eles a famosa onça-pintada e a pantera negra. Inaugurado em 1967, já foi classificado como um dos 25 melhores zoológicos e aquários da América do Sul. Mas para as crianças que têm medo dos animais propriamente ditos, há os de pedra. Inaugurado recentemente, em 2024, o Parque Gigantes da Floresta é um espaço de lazer que possui esculturas de mais de 80 animais amazônicos,
além de uma praça molhada para aliviar o calor manauara de cada dia e divertir as crianças. A possibilidade de poder aproveitar o ar livre da região amazônica e poder se deleitar de sua beleza é o que inspira a Orla da Ponta Negra. Localizada na zona oeste da capital, a área de 2 km de comprimento foi construída na década de 90, abrigando em si quadras esportivas, bares e a própria praia da Ponta Negra, que já fazia parte do ambiente. Nos anos 2000, recebeu uma revitalização, junto de novos destaques, como um anfiteatro e o icônico calçadão inspirado no Largo São Sebastião. Hoje, a Orla da Ponta Negra é um dos lugares mais frequentados pelos manauaras em busca de lazer ou a capacidade de apreciar o ambiente. O local anualmente recebe eventos especiais, como a iluminação de Natal, maratonas esportivas e outros demais eventos. Segundo os manauaras, o local é o melhor lugar para poder vislumbrar o belo pôr do sol de Manaus. Não é de se admirar que já é visto como um dos cartões postais da cidade. E um dos pontos que eu mais gosto aqui em Manaus é do Mirante, porque a gente tem uma vista para o rio e também quando geralmente bate essa brisa a gente consegue refletir, né, sobre as coisas da vida. Então é um dos pontos que para mim aqui em Manaus são mais marcantes, né, que eu mais acho interessante para mim. A bela vista da praia da Ponta Negra não vê apenas o Rio Negro em sua frente. Também é possível ver no horizonte a grande ponte Rio Negro. Sob o nome oficial de Ponte Jornalista Felipe Down, a ponte Rio Negro cruza o rio ligando a cidade de Manaus ao município de Iranduba e demais. Com sua construção tendo começado em 2007 e entregue em 2011, a ponte foi orçada em mais de R$1 bilhão. São 3,6 quilômetros de comprimento feitos de aço e cimento, o suficiente para construir 3 estádios do Maracanã. Hoje a ponte se tornou um símbolo da conexão entre a Amazônia e o desenvolvimento que pode se alcançar e o objetivo de sempre melhorar. Manaus tem história. Manaus brilha no norte do Brasil. Manaus é um povo que não desiste, que ama, que perdura. Essa paixão entre cidade e seus habitantes inspira e cria. Diversos artistas surgiram desse solo ou até mesmo vieram de outro lugar, mas aqui se encontraram e seu amor sobressai em seus trabalhos. Dentre alguns ilustres exemplos, pode citar obras de escritores como Milton Ratum, Márcio Souza, Luiz Bacelar, Tenório Teles e Tiago de Mello. No poema de Marquinhos Negritude, ele ressalta: Manaus, meu amor, terra tão linda e morena na cor, o coração da floresta que desperta orgulhos mil, ó cidade charmosa de gente guerreira desse nosso Brasil. Eu gosto muito que as pessoas são muito calorosas para combinar com o calor. Se você falar bom dia para alguém na rua, para você responder, elas convidam para a festa de aniversário do filho dela. E você entra e você come e leva uma marmita para casa. Então eu sinto que a gente é um povo muito caloroso. E eu acho que isso é um diferencial muito bom. Os monumentos, os prédios, o próprio chão que os pés pisam transformaram e transformam aqueles que aqui vivem. Ser manauara é ser batalhador, criativo, rico de cultura e amor. Nos veremos na semana que vem, no próximo Ponto Alto.